Solicito ao nobre vereador secretário que proceda à chamada dos vereadores presentes. Vereador Antônio Cassiano Pereira. Presente. Vereador Denival Roberto Vieira. Presente. Vereador Denis da Silva Alves. Vereador Tinete Carvalho. Presente. Vereador Domingos César da Silva. Presente. Vereador Manuel Flauzino da Silva. Vereador Tiago Valentes Pires. Presente. Vereador Vanderlei Antônio da Costa. Presente. Vereador Valderlei de Paula. Senhor Presidente, a número regimental. Boa noite a todos. Boa noite. Em nome de Deus, havendo o número regimental, declaro aberta a 9ª reunião ordinária do 3º ano da 16ª legislatura. Vamos, neste momento, rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria. No Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Leitura da ata da reunião ordinária anterior. A ata da 8ª reunião ordinária do 3º ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Serranos, realizada em 27 de maio de 2019. Presidente, vereador Denival Roberto Vieira. Secretário, vereador Vanderlei Antônio da Costa. Comparecimento, presente 9 vereadores. Abertura da reunião. O senhor presidente, havendo o número regimental, invocando o nome de Deus e a hora regimental, declarou aberta a 8ª reunião do 3º ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Serranos. Expediente de número 1. Apreciação da ata. À disposição dos senhores vereadores, a ata da 7ª reunião ordinária. Aprovada a ata. Apresentação do projeto de lei número 05 de 2019, que dispõe sobre a diretriz orçamentária para o exercício financeiro de 2020 e estabelece outras providências. O uso da palavra, o vereador Denis da Silva Alves, do PT, fez o uso da palavra dizendo: boa noite a todos, meus nobres colegas vereadores e a todos os que estejam acompanhados essa abençoada sessão. Gostaria de informar aos demais vereadores que, como relator do processo político-administrativo número 1 de 2019, que foi encaminhado uma nota de justificativa com documentos juntados, demonstrando que o repasse do 10º de janeiro só foi repassado em atraso por razão da burocracia do Banco do Brasil em fazer liberações do tesoureiro Zelandim, que tenho em minha posse e já passo para os demais cópias, para que tenham ciência da justificativa. No dia da votação para início do processo, a Prefeitura já tinha mandado uma justificativa em 23 de 1 de 2019, que foi omitido para que todos fossem induzidos a votar e concordar com a denúncia. Agora eu não tinha conhecimento da justificativa, e agora que tomei conhecimento, estou mais convicto ainda da irresponsabilidade que esta respeitosa casa está fazendo ao dar prosseguimento em uma denúncia tão fraca. Não foi por vontade do Reinaldo ou da tesouraria que o repasse não foi realizado. Foi por uma questão do banco. Desta forma, é uma vergonha para nós a continuidade desse processo. Os vereadores não sabiam da justificativa feita no dia 23 de 1. Foram induzidos a votar.
Sendo assim, de posse desses documentos, requeiro ao novo presidente Danival que coloque em pauta nova votação para o recebimento ou arquivamento da denúncia contra o Reinaldo Batista Lemos. Em seguida, o senhor presidente disse: a justificativa da reunião que você cita não se tratava de nada com a denúncia, porque a denúncia é sobre atraso de Prodesp, e a justificativa que chegou é da diminuição do Prodesp nos últimos 2 meses, e totalmente diferente. O vereador Denis da Silva Alves respondeu: agora que os vereadores têm ciência da justificativa, o senhor pode olhar onde tem, inclusive, a justificativa do gerente do banco, dizendo que o motivo pelo qual o Prodesp não foi repassado. O senhor presidente respondeu: a justificativa do atraso está aqui e também com os vereadores. Isso é continuidade do processo, junto com a comissão, na qual o vereador Denis é o relator. O vereador Denis da Silva Alves disse: eu quero que o senhor coloque em votação o meu pedido para que essa denúncia seja colocada em plenário novamente. O presidente Danival responder: o senhor faça um ofício por escrito. O vereador Denis disse: senhor presidente, eu estou querendo aqui. O senhor presidente Danival respondeu: então eu estou negando. Vereador presidente Danival respondeu: não, hoje não. Logo, o vereador Tiago Arantes Pires pediu para constar em ata o diálogo entre o presidente Danival Roberto Vieira, do PSD, e o vereador Denis da Silva Alves, do PT. Pedido aceito pelo senhor presidente. O senhor presidente encerra a presente reunião ordinária, convocando os senhores vereadores para a 9ª reunião ordinária do 3º ano da 16ª legislatura, no dia 10 de julho de 2019, no horário regimental. Levante-se a sessão, do que, para constar, lavou-se a presente ata, que, depois de aprovada, será assinada pelos vereadores que participaram da reunião. Vereador Denival Roberto Vieira, vereador Denis da Silva Alves, vereador Vanderlei Antônio da Costa, vereador Cineide Carvalho, vereador Valderlei de Paula, vereador Domingos César da Silva, vereador Antônio Cassiano Pereira, vereador Manuel Flauzino da Silva e vereador Tiago Arantes Pires. É isso, presidente. Em discussão, a aprovação da ata da sessão anterior. Os vereadores que aprovam esta ata permaneçam como se encontram. Aprovado, oficiar. E assinar.
Leitura do requerimento número 01 de 2019, dos vereadores Denis da Silva Alves, Domingos César da Silva, Tiago Arantes Pires, Manuel Frauzinho da Silva, Antônio Cassiano Pereira. Quer que lê o requerimento? Quer que lê? Requerimento 001 de 2019. Autores: Denis da Silva Alves, Domingos César da Silva, Tiago Arantes Pires, Manuel Frauzinho da Silva e Antônio Cassiano Pereira. Protocolado em 3/6 de 2019, às 15 horas e 54 minutos. Emenda: requer convocação extraordinária da Câmara Municipal de Serranos para apreciação do requerimento relativo a processo administrativo número 01 de 2019, no qual figura como denunciado o excelentíssimo senhor prefeito municipal Reinaldo Batista Arantes. Os designados em epígrafe, de conformidade com o artigo 55 e seus parágrafos e incisos do regimento interno da Câmara Municipal de Serranos, requer à mesa diretora a convocação de reunião extraordinária em caráter de urgência para deliberar sobre o requerimento em anexo, que trata especificamente do PA, Processo Administrativo 01 de 2019. Serranos, 3 de junho de 2019. Justificativa: como já de conhecimento de todos os nobres edis e de todos os cidadãos e cidadãs do município de Serranos, foi protocolada denúncia contra o prefeito na Câmara Municipal, a qual foi acatada pelo plenário. A denúncia versava sobre crime de responsabilidade, do qual se explicitava que o prefeito deixou de repassar o 10º para a Câmara, dentro do prazo previsto e legal. Contudo, no momento da apresentação da denúncia, feita por uma cidadã da cidade de Serranos, não foram apresentados ao plenário justificativa do Poder Executivo para o atraso do referido repasse. Destaque: o julgamento dos vereadores ficou prejudicado, pois desconheciam que as contas da Prefeitura junto ao Banco do Brasil estavam bloqueadas em virtude de transição do prefeito e a nomeação do novo tesoureiro, justificativa essa, inclusive corroborada pela própria instituição bancária através de documentos também anexos ao requerimento, que, ora, pleiteamos a apreciação desta Casa de Leis. Desta forma, entendemos que a Câmara Municipal de Serranos deva reunir-se extraordinariamente para apreciar o requerimento em anexo e proceder nova votação da denúncia, pugnando após análise da justificativa pelo atraso do repasse do 10º ao Poder Legislativo de Serranos no mês de janeiro de 2019, se for o caso de seu arquivamento, tendo em vista que o direito à ampla defesa do prefeito foi mortalmente ferido no caso em tela. Serranos, 3 de junho de 2019, Antônio Cassiano Pereira da Silva, Denis da Silva Alves, Domingos César da Silva, Manuel Frauzinho da Silva e Tiago Arantes Pires. Leitura do ofício número 069 de 2019. Ofício número 69 de 2019. Despacho interno, Gabinete do Presidente, em 6 de junho de 2019. Senhores, é o ofício em resposta ao requerimento. Senhores nobres combativos vereadores, Tiago Arantes Pires, Antônio Cassiano Pereira da Silva, Denis da Silva Alves, Domingos César da Silva e Manuel Frauzinho da Silva. Em resposta ao requerimento 01 de 2019, protocolado na Casa Legislativa pelos 5 nobres destemidos vereadores, pugnando pela a seguinte encaminhamento e decisão. Considerando o parecer jurídico encaminhado à presidência da Casa Legislativa, com a recomendação sobre o requerimento 01 de 2019, de lado dos nobres vereadores, parecer em anexo, informa o requerimento 001 de 2019, protocolizado pelos nobres vereadores, cujo teor do pedido pressupõe que determinado decreto 201/67 e também a Constituição Federal, referente à denúncia já devidamente aceita e aprovada pelo plenário da Casa Legislativa, não poderei convocar reunião extraordinária para rediscutir o aceite da denúncia da senhora Vívia Botelho de Lela,
sendo que o processo político administrativo 01/2019 está em instrução e seguindo o que preconiza o Decreto-Lei Federal 201/67 e os demais ditames legais. Afirmo que qualquer outro requerimento ao pedido da Lavra dos novos vereadores que não vier a ferir o ordenamento jurídico pátrio, em especial lei federal, terá o compromisso deste presidente em atender de imediato tal demanda. Respeitosamente, Danival Roberto Vieira, presidente. Aos ilustríssimos vereadores Thiago Arantes Pires, Denis da Silva Alves, Antônio Cassiano Pereira, Domingos Pereira da Silva e Manuel Flauzino da Silva. Quer que dê o parecer jurídico? Pode ser. Parecer jurídico. Excelentíssimo senhor vereador Danival Roberto Vieira, presidente da Câmara Municipal de Serranos, Minas Gerais. Acuso o requerimento do pedido da manifestação deste jurídico sobre o encaminhamento do requerimento 01/2019 dos seguintes vereadores signatários: Denis da Silva Alves, Antônio Cassiano Pereira, Domingos César da Silva, Thiago Arantes Pires, Manuel Flauzino da Silva, protocolizado na Casa Legislativa no dia 3 de junho de 2019. Analisando o conteúdo descrito e o pedido do requerimento apresentado na Casa Legislativa no dia 3 de junho de 2019 pelos novos vereadores integrantes, vereadores mencionados acima, colocamos as seguintes considerações e recomendações. Das considerações: considerando o direito regular de convocação de reunião extraordinária, esculpido no artigo 55 do Regimento Interno da Casa Legislativa, considerando que os novos vereadores, em seu requerimento, perfaz a questão formal, maioria absoluta, para convocar a reunião extraordinária. Considerando que o assunto pedido para ser pautado na referida reunião extraordinária perfaz nova votação do aceite da denúncia protocolizada na Casa Legislativa pela senhora Vivian Botelho. Considerando que o Decreto-Lei Federal 201/67, no seu artigo 5º, inciso 3, determina o seguinte: artigo 5º, inciso 3. Recebendo o processo, o presidente da comissão iniciará os trabalhos dentro de 5 dias, notificará ao denunciado com remessa de cópia da denúncia e documentos a instruírem, para que no prazo de 10 dias, apresentada a defesa prévia por escrito, indique provas que pretende produzir e arroje testemunha até o máximo de 10. Se estiver ausente do município, a notificação se dará por edital publicado 2 vezes no órgão oficial, com um intervalo de 3 dias, pelo menos, contado da primeira publicação. Decorrido o prazo de defesa, a comissão processante emitirá parecer dentro do prazo de 5 dias, opinando pelo prosseguimento ou pelo arquivamento da denúncia, a qual, neste caso, será submetida ao plenário, se a comissão opinar pelo prosseguimento. O presidente designará, desde logo, o início da instrução e determinará os atos de diligências, a audiência que se fizer necessário para o depoimento do denúncio da inquisição das testemunhas. Suspendeu um pouquinho a reunião para trocar a bateria da Câmara. Dando continuidade. Considerando que a denúncia apresentada na Casa Legislativa pela eleitora Vivian Botelho foi aceita pelo plenário do Parlamento Municipal na reunião ordinária de 10 de 5 de 2019, pelo quórum qualificado de 6 votos favoráveis ao aceite da denúncia, considerando que a Comissão Processante 01, em seu relatório, parecer inicial, aprovado pela maioria de seus membros na data de 3 de junho de 2019, recomendou a continuidade do processo político-administrativo 01, pugnando pela instrução do processo e atendendo aos pedidos da defesa do denunciado, para que o senhor Reinaldo Batista Arantes possa ter o direito constitucional de provar sua inocência. Ao próprio relatório explicita a presunção de inocência do denunciado. Considerando que a lei federal preponderará sobre o regimento interno da Casa Legislativa, considerando que a matéria requerida para ser colocada em votação em reunião extraordinária compõe
contrapõe o que está estabelecido no Decreto-Lei 201/67, no seu artigo 3º, inciso 3. Das recomendações. Recomendo o seguinte procedimento e resposta ao presidente da Casa Legislativa, aos nobres combativos vereadores subscritos no Regimento 01/2019. A presidência da Casa Legislativa não pode convocar reunião extraordinária para discutir o aceite da denúncia da senhora Viva Botelho por possível descumprimento de lei federal, precisamente o Decreto-Lei 201/67. Podemos asseverar que o presidente do Poder Legislativo não pode simplesmente deixar de cumprir uma lei, seja ela nacional, estadual ou municipal. Isso quer a decorrência lógica do direito pátrio, que é o princípio da legalidade e também diretriz fundamental, a pedra angular do Estado democrático de direito. O artigo 37 da administração pública, direta e indireta, de qualquer um dos poderes do Estado, do Distrito Federal, dos municípios, obedecerá os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também ao seguinte. Assim, o princípio da legalidade gera para a administração pública o dever de fazer apenas o que a lei permite, ao passo que no âmbito das relações entre particulares, o princípio aplicável é o da autonomia da vontade, que lhes permite fazer tudo o que a lei não proíbe. No direito brasileiro, esse postulado, além de referido no artigo 37, está contido no artigo 5º, inciso 3, da Constituição Federal, que, repetindo o preceito de Constituição anteriores, estabelece que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Desse modo, na análise sistemática dos dois dispositivos que tratam a legalidade na Constituição Federal, interpretação não resta, a não ser a de se existe lei vigente para a administração pública, ela inevitavelmente precisa ser cumprida. Por consequência de sua coercibilidade natural, pelo simples fato de ser uma norma, em que pese o princípio da legalidade ser por si só, razão pela qual não só o presidente da Câmara, mas também qualquer outra pessoa deva cumprir as normas do ordenamento jurídico. Existem também dispositivos pontuais no direito brasileiro que prevêem sanções para o caso de descumprimento de normas, poderá acarretar o amoldamento de figura improbas e ilegais. Vejamos: crime de responsabilidade por recusa a cumprimento de lei. O Decreto-Lei 201, de 27 de fevereiro de 1967, trata sobre responsabilidade de prefeitos e vereadores, trazendo normas de conteúdo penal, mas também a responsabilização político-administrativa. Desta forma, uma das previsões da norma é a prática de crimes de responsabilidade por parte do presidente da Câmara que negar a execução à lei, ou deixar de cumprir ordem judicial sem justo motivo. Impossibilidade Decreto-Lei 201/67. O artigo 1º são crimes de responsabilidade dos prefeitos municipais sujeitos a julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores. Negar execução à lei federal, estadual ou municipal, ou deixar de cumprir ordem judicial sem dar motivo da recusa ou da impossibilidade por escrito à autoridade competente.
Tal previsão é importante, pois acaba constituindo um importante mecanismo de controle do sistema de freios e contrapeso, evitando, claro que o chefe do Legislativo Municipal, a belo prazer, ignore leis vigentes ou descumpra comandos judiciais sem justo motivo, frustrando o trabalho dos outros pobres constituídos. No caso em tela, deixe de aplicar a lei federal descrita acima. Desta forma, recente julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo ratificou essa máxima. Ação penal originária, crime de responsabilidade do prefeito, artigo 1º, inciso 14 do Decreto-Lei 201/67. Contratação de servidores contra a expressa disposição legal. Falta de realização de concurso público, denúncia de descreve conduta típica, prova de materialidade e presença de indícios de autoria, denúncia de recebida. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, procedimento investigatório. Ficando evidenciado que o descumprimento do Decreto-Lei Federal 201/67 poderá ser sucedâneo para a responsabilização criminal e política administrativa dos agentes políticos que colaborem para praticar tal ato administrativo e legislativo no Parlamento Municipal de Serranos. Item 2. Improbidade administrativa por ato atentatório aos princípios da administração pública. Se, como visto acima, o princípio da legalidade deve ser observado por todos, inclusive pelo chefe do Legislativo, é inegável que a conduta de abstenção em uma obrigatoriedade imposta por lei federal pode gerar a prática de improbidade administrativa pelo presidente da Câmara Municipal de Serranos, Minas Gerais, e também pelos demais vereadores que contribuírem diretamente para tal na Casa Legislativa. Lei 8.429, de 2 de junho de 1992. Artigo 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições e, notadamente, praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamentado ou diversos daquele previsto na regra de competência, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício. Da redação da lei de improbidade administrativa, extrai-se que a hipótese do inciso 2 do artigo 11 trata-se da chamada prevaricação administrativa, consistente em retardar ou omitir ato de ofício sem justificativa legal. Conclusão. Ante o exposto, conclui-se que apenas em casos devidamente pontuais e justificados poderia o chefe do Poder Legislativo se omitir ante um comando normativo, sob pena de correr em risco de se ver responsabilizado penalmente e administrativamente, e até civilmente, se, num caso concreto, eventual munícipe se sentir lesado pela omissão do gestor, com base no Decreto-Lei 201/67 e na Lei de Improbidade Administrativa, Lei Nacional 8.429 de 92. Desta forma, recomendo que não seja colocado em pauta em reunião extraordinária e também em reunião ordinária o assunto contido no requerimento dos 5 vereadores protocolado na Casa Legislativa no dia 3 de junho de 2019, podendo, caso a mesa da Casa Legislativa descumpra o que determina o Decreto-Lei 201/67, poderá responder aos seus membros e também os demais vereadores que participarem da possível votação com o objetivo de
rediscutir o acerto da denúncia apresentada pela cidadã Vivi Botelho Vilela, cujo Parlamento Municipal de Serranos, Minas Gerais, aceitou tal e grave denúncia em reunião ordinária no dia 10 de maio de 2019. Incorrer em crime de improbidade administrativa e crime de responsabilidade. Salvo o melhor juízo, Câmara Municipal de Serranos, 6 de junho de 2019, Marco Antônio Landi Pereira, OBMG, 168.659. É isso, presidente. Leitura da indicação. Quer falar alguma coisa? Leitura da indicação número 20 de 2019, de autoria do vereador Vanderlei Antônio da Costa, PP. Presidente, só uma questão de ordem, antes de peço ver Vossa Excelência para fazer a consideração. Com relação a esse requerimento, houve um mencionamento dos nossos pais, nos institutos, que quando foi feita a denúncia, na leitura da denúncia, ao meu ver, abdicou-se de fazer a denúncia do referido ofício. Trago aqui em mãos, pedi para que a secretária providenciasse, peço a Vossa Excelência que conste em ata, que na 7ª reunião ordinária, no dia 10 de maio de 2019, isso está disponível no YouTube, na reunião. Os senhores podem conferir. Entre os 52, 53 minutos e 15 segundos da mencionada reunião, foi feita sim a leitura do referido ofício que o executivo encaminhou para essa casa. Então, no momento que eu votei, não só por ter feito a leitura, mas eu tinha conhecimento desse ofício. Essa é a minha ponderação. E se os senhores puderem conferir, para ter certeza, pode conferir na filmagem, está lá, entre os 52, 53 minutos e 15 segundos, quando foi feita essa leitura. Tá? É isso, presidente. Só para constar, obrigado. Presidente, se Vossa Excelência me permite, tecer duas considerações, tendo em vista que o novo vereador Vanderlei abordou essa questão. É bom salientar que esse ofício, com a justificativa do prefeito, da data do dia 23 de janeiro, a própria denunciante colocou como prova, na visão dela, na denúncia dela. Porque, a priori, acho eu, e achismo, ela colocou que o próprio prefeito assume naquele ofício que havia repassado, havia feito repasse na data diferente do que determina a lei. Então, está nos autos. A própria defesa, a própria denunciante colocou esse documento nos autos, pelo que o novo vereador e secretário dessa casa foi lido isso. Com relação ao, de maneira rara, eu acho que não há dúvida com relação ao parecer que Vossa Excelência pediu, eu acabei fazendo. Eu acho que não há dúvida por parte dos vereadores. É uma recomendação minha que seu pedido que eu fiz para a Câmara, para a mesa da Câmara e para os vereadores. Se houver alguma dúvida, ainda não posso explicar. Eu acho que não há dúvida dos novos vereadores. Só isso, mais alguém quer falar? Pode fazer a leitura da indicação número 20. Indicação de número 20 de 2019. Senhor Presidente, o vereador que abaixo subscreve vem no uso de suas atribuições na forma regimental, após dada ciência ao douto plenário desta Igreja Casa Legislativa, solicitar a Vossa Excelência que encaminhe a presente indicação ao senhor prefeito para que, através do setor competente, providencie ou estude a possibilidade de estar realizando na Rua Urias Ramos a ligação e a extensão da rede de água nova, que já se encontra entre a nova escola e a casa da senhora Vera, para que possa abranger mais casas. Por exemplo, a casa do senhor Ronaldo, a casa do senhor Célio, a casa do senhor Agilson e demais. Justificativo: pela constante falta d'água que ocorre devido grande parte
da localidade, da parte de baixo da cidade, está ligado na rede antiga, dificulta o abastecimento dessas localidades. Sala dos Aviões, plenário vereador Edmundo do Vale Vieira, em 10 de junho de 2019, vereador Vanderlei Antônio da Costa, do PP. Quer fazer uma complementação? A indicação já falou bastante. Já cumprimenta sobre, senhor presidente e demais vereadores, o Toninho está lá bem próximo, né? O Tiago já deve conhecer, o Dicinei também conhece, e é de conhecimento público notório de todos a construção da escola. E para fazer o calçamento do novo loteamento em si, a administração anterior providenciou a colocação dessa rede d'água que lá está. Ela não está conectada, ligada à caixa. E o que acontece nessa região? Igual eu deixei claro no justificativo. Boa parte da cidade ali, até a minha casa e as demais casas, na parte de baixo da cidade ali, é conectada a essa rede que alimenta esse pessoal lá na frente, essas residências. E quando a gente abre, até encher as nossas caixas, então tem vários dias, principalmente no dia de sábado, e várias das donas de casa que lá trabalham, em algumas residências aqui mencionadas por mim, tem logo o dia de sábado para fazer lavagem de roupa e os demais serviços. Chega lá, o que acontece? É que uma hora e pouco a água acaba. Então, não está tão difícil assim, é só ligar a rede na caixa e acabar de fazer a extensão, não deve dar lá mais do que umas 20 varas de cano no máximo, para poder estar chegando nessa residência. Sabe uma caixa que tem ali, Toninho, logo depois, antes da casa da Vera, uma boca de lobo? A rede está parada ali naquele lugar. Então, com umas 10, 20 varinhas de cano de 3/4, chega tranquilamente, é só conectar que resolve o problema daquele pessoal ali. Né? E diante disso, eu rogo o apoio dos novos colegas para que possa ser aprovada a indicação e encaminhada ao setor competente, ao prefeito. Obrigado. Os vereadores que aprovam a indicação permaneçam como se encontra. Aprovado, oficial. Leitura do projeto de lei número 05 de 2019, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2020 e estabelece outras providências. O projeto já foi feita a leitura, foi apresentado, foi feita a leitura na reunião passada. Então, a leitura do parecer jurídico, parecer das comissões. Parecer jurídico. Proposta do projeto de lei número 05 de 2019, origem executivo municipal, justificativa do ofício 075 de 2019, prefeito municipal. Emenda. Dispõe sobre diretriz orçamentária para o exercício financeiro de 2020 e dá outras providências. Analisando o projeto de lei número 05 de 2019, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2020 e dá outras providências, proposta pelo prefeito municipal, o senhor Reinaldo Batista Arantes, com o objetivo de fixar diretriz orçamentária para o exercício financeiro de 2020. O projeto de lei número 05 de 2019 do Executivo Municipal tem como escopo estabelecer metas e prioridades para o exercício financeiro seguinte, orientando a elaboração do orçamento, dispondo sobre a alteração da legislação tributária e estabelecendo aplicações de receitas e despesas pelo Executivo Municipal. A plena formalidade da apresentação da LDO, Lei de Diretriz Orçamentária, pelo chefe do Poder Executivo. Aliás, podemos afirmar que o Poder Executivo está cumprindo uma obrigação constitucional, infraconstitucional e determinação de lei orgânica municipal. E de competência do Parlamento Municipal analisar a LDO conforme exposto no artigo 33, inciso 3 da Lei Orgânica Municipal. Artigo 33. Compete à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, dispor sobre todas as matérias competentes do município, e especialmente no que se refere ao seguinte: inciso 3, orçamento anual, plano plurianual, diretriz orçamentária, bem como autorizar a abertura de crédito suplementar e especial. A previsão legal para tal obrigatoriedade e avaliação da Casa Legislativa de Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, cunhada com Lei
de responsabilidade fiscal, conforme determinação legal no artigo 1º, parágrafo 1º e parágrafo 2º da Lei Complementar nº 101 de 2000. Artigo 1º. Esta lei complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade da gestão fiscal, como amparo no capítulo 2 do título 6 da Constituição. Parágrafo 1º. A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente em que se previne risco e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e obediência a limites de condições no que tange à renúncia da receita, geração de despesa com pessoal, da Seguridade Social e outras, dívidas consolidada e imobiliária, operação de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão e garantia e inscrição em resto a pagar. Parágrafo 2º. Dispõe desta lei complementar, obrigam a União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios. A justificativa do Executivo Municipal, na propositura da Lei Complementar 05 de 2019, é de seguir as disposições financeiras e orçamentárias previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal e no adequado planejamento do orçamento municipal para o exercício financeiro de 2020. Portanto, podemos afirmar que, por hora, é plena legalidade na propositura da LDO pelo Executivo Municipal, analisando o referido projeto, encontrando todos os elementos intrínsecos e extrínsecos na proposta da lei orçamentária. Contudo, que o projeto de lei complementar 05 de 2019, proposto pelo Executivo Municipal, dispõe sobre diretriz orçamentária para o exercício financeiro de 2020 e dá outras providências. Esta está em consonância com o ordenamento jurídico pátrio, em especial com a Carta Magna de 1978, Lei de Responsabilidade e também com a Lei Orgânica Municipal, acreditando ser uma fase importante do planejamento administrativo municipal e dignamos necessários para a implementação das políticas públicas e a legalidade orçamentária dentro da diretriz do Plano Plurianual PPA, culminando com a apresentação vindoura pelo Executivo da Lei Orçamentária Anual no exercício financeiro de 2020. Emitiu um parecer favorável ao procedimento de aprovação do projeto de lei 05 de 2019. Em meu parecer, salvo melhor juízo, Serranos 10 de junho de 2019, Marco Antônio Landim Pereira. Parecer da Comissão de Legislação, Redação e Justiça do Poder Legislativo da Câmara Municipal de Serranos. Parecer de número 7. Esta Comissão de Constituição e Justiça, após reunir-se para analisar o projeto de lei complementar 05 de 2019, de proposição do Executivo Municipal, considerando o parecer jurídico devidamente apresentado e fundamentado, considerando que há requisitos formais exigidos e não apresenta vícios de juridicidade, considerando quanto à técnica legislativa, colhe-se a clareza e a sua suficiência normativa em sede constitucional e também em consonância com a Lei Orgânica Municipal. Resolve por unanimidade de seus membros presentes emitir parecer pela legalidade do projeto de lei complementar 05 de 2019, que dispõe sobre diretriz orçamentária para o exercício financeiro de 2020 e dá outras providências. Câmara Municipal, Sala das Comissões, 10 de junho de 2019, Presidente, vereador Vanderlei de Paula, Relator, Discernente Carvalho, Membro, Vanderlei Antônio da Costa. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas do Poder Legislativo da Câmara Municipal de Serranos, Minas Gerais. Parecer de número 7. Esta Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Preço, após se reunir para analisar o projeto de lei complementar 05 de 2019, de proposição do Executivo Municipal, considerando o parecer jurídico devidamente apresentado e fundamentado, considerando o parecer da Comissão de Legislação, Redação e Justiça, devidamente apresentado e fundamentado, considerando que a disposição legal na Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101 de 2000, Lei Orgânica Municipal e no Ordenamento Jurídico Pátrio, com um todo, cuja competência é o crivo constitucional do mérito, são dados ao Legislativo Municipal.
Considerando que a LDO está devidamente instruída com todas as especificações contábeis e orçamentárias, metas de prioridades definidas, metas fiscais definidas, riscos fiscais definidos, em consonância com a legislação mencionada acima, afirmamos que estão presentes todos os aspectos financeiros, fiscais, tributários e da arrecadação fiscal do exercício financeiro de 2020. Resolve, por unanimidade de seus membros presentes, emitir o parecer pela legalidade do projeto de lei complementar 05 de 2000, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2020 e da outras providências. Câmara Municipal, Sala das Comissões, 10 de junho de 2019. Presidente, vereador Vanderlei da Costa. Relator, vereador Antônio Cassiano Pereira. Membro, vereador Domingos César da Silva. Presidente, eu queria só fazer uma consideração. Tive a oportunidade de participar da segunda comissão. Vou ressaltar que houve uma falha que a gente fala no direito que é material. O prefeito mandou para cá a lei de diretrizes orçamentárias com uma outra nomenclatura, lei ordinária. E a lei orgânica do município e outras leis determinam que seja lei complementar, que tem um grande diferenciado aqui na casa. Recomendei no meu parecer e os próprios membros das comissões por entender que se trata de uma lei importante para o município, que entendesse que o conteúdo dela, o direito material, seria lei complementar e tratou ela como lei complementar. Questão de ter que notificar o prefeito e o jurídico para mudar a nomenclatura da lei para ela voltar para cá. E essa casa, eu entendo, eu tenho acompanhado aqui o trabalho, não sou intimado para tal, o que quer é o bom trabalho, que quer colaborar no que for possível com as demandas do Poder Executivo. Essa é uma demanda que, inclusive, influencia no orçamento dessa casa. Então, nesse sentido, as duas comissões encaminharam a aprovação, mesmo havendo essa falha que a gente fala que é uma falha material, não processual, que, por sua vez, poderia ser pedida a correção que atrasaria a votação da LDO. É só essa informação e eu acredito que o próprio Vanderlei, presidente das comissões, poderá e deverá tecer os seus comentários sobre. Votação do parecer da Comissão de Legislação e Justiça, Redação e Justiça. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Primeira votação do projeto de lei número 05 de 2019. Fazer votação nominal. Vereador Vanderlei. A favor, presidente. Vereador Disney. A favor, senhor presidente. Vereador Domingos. A favor. Vereador Antônio. A favor. A favor. Então, eu também sou a favor. Aprovado em primeira votação. E nessa, para a questão de LDO, não cabe dispensa de interstício, tem que ser votado duas vezes, tem que ser na outra reunião. Algum vereador deseja fazer uso da palavra? Presidente, por isso que, para encaminhar, que se fosse lei ordinária, poderia ser quebra de interstício, etc. A lei complementar. Essa situação não permite. E é bom que foi feita essa correção para futuramente não ter nenhuma implicação jurídica em cima dessa questão na Câmara. Mais alguém? Só para complementar, o presidente, a situação traga aí a baila pelo Dr. Marcos, o que acontece? Igual na primeira comissão que nós chegamos ali para analisar o projeto de lei, se a gente vai oficiar o prefeito, ele pode mandar para cá na próxima reunião ou não. Então, o objetivo do parlamento, eu creio que é vontade de todos, é a colaboração, é não atrapalhar a elaboração do orçamento, é dar celeridade e probidade naquilo que tange
com relação à população. Isso aí. Nada mais havendo a tratar, encerro a presente reunião e convoco os senhores vereadores a comparecerem à 10ª reunião ordinária do terceiro ano da 16ª legislatura, no dia 25 de junho de 2019. Levante-se a sessão.